as águas de águas talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles então fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guarda o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Oh, aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Obrigado, gente. Passazão, tu pode ficar. Esse texto ele é muito interessante, porque quando você começa a pensar nesse texto da perspectiva de Maria, talvez a pessoa que mais cresce que Jesus era o Salvador, que era o Messias, era exatamente Maria. Estou falando antes de Jesus morrer e ressuscitar. Por que a gente está a dizer disso? Porque Maria foi ela que recebeu o anjo falou para ela: você vai dar à luz ao Salvador. Foi ela que ficou grávida, foi ela que gerou, foi ela que mês após mês estava vendo a barriga crescer, foi ela que, sem ter relação com homem algum, ficou grávida do Espírito Santo. Ela sabia mais do que ninguém o que Jesus representava. Aí Jesus nasce, passa 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos e nada. Nem um milagre. 25 anos, e mais ou menos ali pelos 30 anos, está lá os discípulos de Jesus, estão lá no casamento, e é essa passagem aqui, eles estão lá, o casamento acontecendo, e parece que, pelo texto aqui, parece que ela já não está aguentando mais aquela situação, porque ela sabia quem era Jesus, e Jesus não se manifestava, e parece que ela vira ali e diz: olha, tem uma conversa ali com Jesus e fala: estamos numa situação aqui. E a resposta de Jesus para ela poderia ser uma resposta frustrante, poderia ser uma resposta que muita gente na igreja desistiria de acreditar que Jesus é a resposta, talvez até se desviaria, talvez até ia procurar outra coisa. A resposta de Jesus para ela foi: mulher, que tenho eu contigo? Parece uma resposta dura. E ele disse para ela: a minha hora ainda não chegou. A maioria de nós, e eu me incluo nessa, talvez se conformaria com essa resposta, porque afinal de contas Jesus estava dizendo: a minha hora não chegou. Mas o interessante é que Maria não se conforma com a resposta de Jesus. E ela, pela fé, antecipa a hora de Jesus se manifestar. Não sei se você entendeu isso não. Aquele texto que fala, Jesus, ele fala: minha hora não chegou, está falando de estações. É a mesma palavra que é usada no aramaico para estações. Jesus está falando: a minha estação ainda não chegou. É como se fosse inverno
e a estação de Jesus fosse verão, e ele tenha dito: a minha estação não chegou, mulher, o que tem eu contigo? O que você está a falar aí? É inverno, não é verão. Parece que a resposta de Jesus para ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Existe algo na fé que é capaz de mover os céus, de antecipar as coisas. Existe algo na fé que vai trazer algo que estava programado nos céus para o futuro, vai trazer para o nosso tempo. Aleluia. Eu já falei várias vezes esse texto aqui, que eu acho impressionante, quando Jesus ele tem aquela conversa com Pedro, e ele diz em Mateus capítulo 16, Pedro ele reconhece quem é Jesus, e Jesus ele começa a falar acerca de Pedro. Ele diz: bem-aventurado és Simão Barjonas. Esse é o versículo 17 do capítulo 16 de Mateus. Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram. Também te digo que és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele continua: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligados na terra terá sido ligado nos céus, o que desligados na terra terá sido desligado nos céus. E os advertiu que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Existe algo, irmãos, na igreja, no relacionamento igreja, corpo de Cristo e Cristo, que a gente precisa pegar. Existe algo que Maria pegou. Existe algo que aqueles discípulos pegaram. Existe algo que fez Jesus falar aqui, olha, em Mateus capítulo 21, verso 22, Jesus ele diz assim, em Marcos capítulo 11, você vê o mesmo texto. Quando Jesus está ali na frente da figueira, e a Bíblia diz que ele tem fome, então ele olha para aquela figueira tinha folhas. Se tinha folhas é porque tinha fruto, e ele com fome vai até a figueira. Quando ele chega na figueira não tem fruto. Jesus então ele amaldiçoa a figueira e diz: ninguém jamais coma fruto de ti. Os discípulos, aquela comitiva de Jesus, continua na sua jornada. Na hora que eles voltam, olham para a figueira e a figueira está seca. Os discípulos, então, Pedro, mais uma vez, se espanta com aquilo, como se fosse algo incomum, aquilo que Deus disse acontecer, aquilo que Jesus disse acontecer, aquilo que causa um espanto nele. Em outras palavras, ele diz: Jesus, a figueira ali, ó, que você amaldiçoou, secou. Só que a gente está falando com Jesus, o verbo que se fez carne, o que estava lá em Gênesis, na boca de Deus, dizendo: haja luz. O verbo. E aí Jesus ele diz algo que é impressionante, porque ele não fala aqui que tudo é possível para ele. Não, ele diz assim: olha, em verdade vos digo. Está dizendo para nós: se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserte: ergue-te, lança-te no mar, tal se sucederá. E tudo quando pedires em oração, crendo, recebereis. Marcos 11, 24, coloca de uma outra forma, diz assim: olha, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, tudo quanto pedis em oração, crendo que recebereis, recebestes, assim será convosco. João 15, 7 diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornais meus discípulos. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: existe algo
na fé, que faz com que a gente entenda que nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui simplesmente para passar o tempo, e aí a gente vai aceitar Jesus, e aí um dia, depois de sofrer bastante, a gente chega no céu, e toda essa desgraça acaba. Essa nunca foi a ideia de Deus, essa sempre foi a ideia da religião. A religião nos diz que a vida é mesmo sofrer, 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 não ter nada, não ter nada, não ter nada, ser humilhado, ser humilhado, ser humilhado, e aí um dia, fica tranquilo, irmãos, a gente vai para o céu, e aí pessoas se conformam com uma vida de sofrimento, de humilhação, de as outras pessoas dizendo quem você é, e às vezes parece que a opinião dos outros é mais importante do que a opinião de Deus. E aí eu me lembro de Davi. Davi está ali diante do gigante, uma batalha, um exército inteiro com medo do gigante, e na perspectiva do povo, dos irmãos, da família de Davi, ele era só um pastor de ovelhas. Na perspectiva de Deus, ele era um rei. Na perspectiva do rei, era só um menino, não tinha habilidade. Na perspectiva de Deus, era um guerreiro. Imagina se Davi tivesse preocupado com a opinião dos homens. Imagina se Davi tivesse consumido por aquilo que as pessoas dizem a respeito dele. Imagina se Davi tivesse pensando acerca de si mesmo como os outros pensam. Não. Davi resolveu abraçar a perspectiva dos céus. Davi resolveu abraçar aquilo que Deus disse. Deus disse: eu vou ser contra os seus inimigos. Davi não foi lutar na força do próprio braço, porque ele não tinha nem experiência de batalha. Davi não foi lutar na sua experiência, baseado naquilo que ele disse que podia fazer, ou deixava de fazer no seu treinamento. Não, irmãos, Davi só tinha duas experiências na vida dele. Uma vez que ele lutou com um leão, outra vez que ele lutou com um urso. Só que a questão não era a experiência que ele tinha, a questão era aquilo que Deus tinha dito. E Deus disse que seria contra os nossos inimigos. Então, enquanto os homens treinados de guerra estavam todos com medo do gigante, incluindo o rei, Davi, ele se veste de uma convicção: eu sou o que... Podemos contextualizar nos nossos tempos assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Se Deus diz que seria contra os meus inimigos, eu vou contra esse gigante, não na minha força, eu vou na força do Senhor, porque quando Deus diz, meu irmão, a questão está encerrada. Ele se encheu daquela convicção, ele se fortaleceu com aquela convicção, e ele pisou nas águas, como Pedro colocou. Não preocupou com a aparente falta de experiência, ou aparente falta de recursos, aparente falta de finanças, aparente falta disso, daquilo. Irmãos, porque essas coisas, se a gente deixar, vai nos consumir. Mas deixa eu dizer uma coisa: todo o plano de Deus para a sua vida vai ser maior do que o seu bolso consegue pagar. Todo o plano de Deus para a sua vida vai ser maior do que a sua habilidade. Se você começa a fazer algo e é fácil, e você pensa assim: não, eu sou bom mesmo. Existe uma graça da parte de Deus, e a gente não pode desprezar essa graça. Essa graça vai fazer com que a gente traga os céus para a terra, para que a gente antecipe tempos e estações. Meu Deus do céu, irmãos, quando eu penso nesse texto que a gente acabou de ver, Maria, ela nem o Espírito Santo dentro, como você e eu, tinha. Ela simplesmente não tinha. Maria não era nascida de novo. Não. Mas ela sabia o que Deus tinha falado para ela através do anjo. E não tinha boca do inferno, pensamento do inferno, que poderia dizer o contrário.
Maria foi liberta de si mesma. Como é que você sabe disso, pastor? Porque deixa eu te falar uma coisa. Ela aceitou a proposta de Deus, sabendo que provavelmente o povo ia julgar ela, ia caluniar ela, ia dizer que ela teve relação antes do tempo, provavelmente um ou outro ia falar alguma coisa, porque o povo não sabe o que Deus falou no seu coração. Aquilo que Deus falou para você, Ele falou para você. Não espere que todas as pessoas do mundo entendam os passos de fé que você está a dar, as mudanças que você está a proporcionar, aquilo que você tem feito. Não vai entender, irmãos, fica tranquilo, não vão entender. Sabe por quê? Porque Deus falou para você, faz sentido para você. Quando Deus fala com a gente é algo do coração, irmãos, não dá para explicar com razão humana. Imagine Maria chegando para os familiares, está lá aquela tia fofoqueira, e começa a perguntar: Maria, o que é isso? Eu estou vendo aí que a barriga está crescendo, você comeu demais, Maria? Imagina: ah não, eu fiquei grávida. Que é isso, Maria? Você sabe que não pode. Não, fiquei grávida do Senhor. Foi Deus. Hoje a gente entende a história, mas imagina a situação. Maria não estava nem aí para a sua reputação, irmão. Ela sabia a experiência que ela tinha tido com o Senhor. Maria sabia que Deus tinha falado através do anjo. Foi ela que viu o anjo. Foi ela que ficou grávida do Espírito Santo. Foi ela que carregou o Salvador. E é ela que agora está no meio de um casamento. E mesmo que o verbo esteja falando para ela: não é o meu tempo. Porque ela sabia quem era Jesus. Ela diz: olha, faça tudo que Ele vos disser. Não sei se foi isso que aconteceu, mas parece que ela vira as costas e vai embora. E Jesus está lá. Você entende que a nossa ação de fé move os céus a nosso favor, antecipa estações, faz o impossível virar possível, suspende o impossível, suspende as leis da física, as leis do natural, as leis. É normal que seja assim? Não é normal para você. Você é um ser sobrenatural. Para começar a história, você não é daqui, mas está aqui. Que negócio é esse? Você nasceu de novo? De quem? De Deus. Tem pessoas que ficam tão preocupadas, e aí você lembra de uma certa doutrina que havia na igreja de Cristo, onde o povo falava sobre maldição hereditária, maldição hereditária, maldição hereditária. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: não existe maldição hereditária sobre a sua vida, porque você nasceu de novo. No dia que você nasceu de novo, você nasceu de Deus. Não existe maldição da parte do seu pai para você. Existe uma bênção hereditária, que a Bíblia diz que você pela fé é filho de Abraão. As bênçãos chegaram até nós. E as maldições de Deuteronômio capítulo 28, Jesus pagou na cruz. A Bíblia diz que Ele se fez maldito no madeiro, para que eu e você fôssemos benditos. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, meu irmão. Eu oro para que você entenda, que você tenha a revelação de quem você é em Cristo, do que é a igreja, irmãos. A igreja não é um clubinho evangélico. A gente não está aqui para bater o cartão gospel, para que você sinta um certo nível de paz. Afinal de contas, você foi na igreja no domingo pela manhã. Isso não é igreja, irmãos. Isso não é igreja. A igreja é um local onde você é chacoalhado, afogueado, aceso por dentro, aonde quem você é sacudido, e você faz como Paulo disse para Timóteo: stir up the gift. Oh, aleluia, gastando meu inglês. Reavivando o dom que há dentro de você. Existe um dom, existe um chamado, irmãos. Não pense que você está aqui para sentar no banco de igreja. Se você está desejando sentar no banco de igreja, você entrou no lugar errado.
porque aqui Deus vai falar com você, Deus vai te levantar, Deus vai se sacudir, Deus vai te apontar. Você aqui nas mãos de Deus é como uma flecha. Eu não estou a dizer que todo mundo aqui, irmãos, eu não estou a dizer que todo mundo aqui vai ter chamado, eu não estou dizendo que todo mundo aqui vai pregar no púlpito, Deus me livre se fosse assim. Mas existe um sonho da parte de Deus, algo queimando no seu coração, irmão. Existe algo no seu coração. Tem gente aqui que é chamado para ser empresário. Você olha para uma situação, todo mundo vê crise, você vê oportunidade. Sabe o que é isso? O dom do Espírito Santo operando na sua vida. Você é para ser o mais inteligente do que a média. Você é para ser mais sábio do que a média. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, quando eu comecei a trabalhar num banco, e eu já contei esse testemunho algumas vezes, as primeiras reuniões eram terríveis. Era como se eu entrasse numa reunião, todo mundo estivesse falando chinês, e eu não entendia nada, e no final era esperado da minha pessoa fazer um relatório, uma apresentação. Nos primeiros dias eu cheguei em casa arrasado, eu disse para a Marina, eu vou desistir desse negócio, isso não é para mim. E aí eu lembrei que Deus deu sabedoria a um jovem chamado Samuel. Falei, Pai, eu te dou graça pela sabedoria do Senhor, porque a tua palavra diz que se nós pedirmos por sabedoria, o Senhor a daria e a ninguém iria negar. A Bíblia diz que a ninguém impropera, o que significa isso? Ele não nega a ninguém. Então você precisa de sabedoria, você precisa de unção, precisa de graça, no local do trabalho. Como assim, pastor? Eu posso trazer isso para o local do meu trabalho? Pode, porque você não deixa de ser crente quando sai naquela porta, você não deixa de ser a arca da nova aliança, quando sai por aquela porta. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, você é a habitação de Deus, através do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você, 24 horas por dia. Aleluia! E essa convicção, você precisa estar cheio dessa convicção, você precisa entender, se você está entrando numa fábrica, você está entrando nessa fábrica cheio da palavra e do Espírito. Se você está trabalhando em qualquer lugar que você está a trabalhar, você está lá cheio da palavra e do Espírito. Existe algo dentro de você que te coloca acima da média. Mas como assim, pastor? Isso é soberba. Não, soberba é o contrário disso, porque isso é o que Deus disse. Ele disse que eu e você somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, embaixador do reino dos céus. Ele disse que nós nascemos de novo na família de Deus. Ele disse que Jesus era o primogênito, era o unigênito, agora não é mais, é o primogênito, que depois dele veio você, filhos de Deus, herdeiros da promessa, homens e mulheres que acessam a mesma bênção que foi dita sobre Abraão. Sabe quem é esse? Você. Irmãos, pelo amor de Deus, eu fico maluco quando eu vejo crentes se dando um valor menor do que aquele que a palavra diz. Deixa eu te dizer uma coisa, se você vai comprar uma casa, e você sabe que essa casa aí vale 100 mil euros, e está lá o gajo vendendo ela por 500 mil euros, você vai comprar? Não. Porque você sabe o valor que aquela casa tem. Você vai comprar um carro, uma viatura, e você está lá, você sabe que aquela viatura vale 10, 15 mil euros, e está lá o gajo tentando vender a 50 mil euros, você vai comprar? Não, porque você sabe o valor, você sabe quanto custa. O seu valor é a vida de Jesus. Deus disse que você vale a vida de Jesus. Como é que a gente sabe disso? Porque foi isso que Ele pagou por você. Ele entregou. Deus ficou sem filho para te alcançar. Momentaneamente, Deus ficou sem filho para te alcançar. E tem gente que pensa, eu sou isso, eu sou aquilo, rejeição. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Coloca essa rejeição diante da palavra, pergunta para o Senhor.
Receba do Senhor o seu valor. Entenda, irmãos, que não é um namorado, uma namorada que vai te dar valor, não. Entenda que não é um relacionamento que vai dizer o quanto você vale. Entenda, irmãos, que não é porque o mundo está dizendo isso, está dizendo aquilo, não é porque você se acha incapaz, que essa é a realidade. Não, a gente precisa ser liberto da gente mesmo, muitas vezes, dos nossos conceitos, preconceitos que a gente mesmo cria, e a gente começa a pensar que a gente é aquilo que a gente diz. Não, você é o que a palavra diz. A Bíblia diz que você vale o sangue de Jesus. Jesus morreu por mim e por você. Esse é o seu preço, a vida do único Filho de Jesus. Aleluia. E a gente pensa que Deus forçou Jesus a fazer alguma coisa. Jesus foi um investimento dos céus para que você fosse colhido. Já viu um investimento bom? Jesus plantou um filho, colheu milhões. Não pense em você mesmo aquém do que convém. Aleluia. A Bíblia tem um texto aqui que ele é muito interessante. E ele diz assim, em 2 Timóteo no capítulo 2, e eu quero trazer esse texto para que a gente reflita algumas coisas. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Então está falando aqui de uma casa, não são duas, é uma casa. E nessa casa há utensílios de ouro, de prata, de madeira e de barro. 4 tipos de utensílios. Aí diz assim, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outros sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com que os de coração puro invocam o Senhor. Repele questões insensatas, absurdas, pois sabem que só geram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim seja brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado com mansidão aos que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecer a verdade plena, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por eles para cumprirem a vontade de Deus. A Bíblia fala em algumas ocasiões, eu anotei aqui alguns textos, não vamos ler por causa do tempo. 2 Timóteo capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, Hebreus no capítulo 5, Tiago no capítulo 1. Tiago capítulo 1 verso 7, eu vou ler esse para a gente entender algumas coisas. Diz assim, olha, se alguém, verso 5, se porém algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, a ninguém impropera, se lhes há concedido, o texto que eu citei. O verso 6 diz assim, peça porém em fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Você já viu a onda do mar? Se você não viu, 10 minutos daqui você consegue ver. Aquele negócio agitado, vai para frente, vai para trás, aquela coisa. Tem crente que está vivendo a vida desse jeito. Uma hora está no céu, outra hora está no deserto, uma hora está feliz, outra hora está no vale, e pensa que Deus colocou ele lá. O pior é isso. Aí, irmãos, a Bíblia diz que é semelhante à onda do mar. Verso 7, não suponha este homem que alcançará alguma coisa do Senhor, porque homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. 1 Coríntios 3 fala de leite, Hebreus capítulo 5 fala a mesma coisa.
Fala de homens e mulheres que, devido ao tempo passado, já era para estar crescido em Deus, mas ainda estão tendo que voltar nas mesmas coisas, os fundamentos, os rudimentos, está tendo que tomar leite até hoje. Imagine você, que eu tenho ali o Mateus e o Lucas, 7 anos, Mateus, 5 anos o Lucas, eles fazem algumas coisas que são próprias da idade, fazem algumas coisas. Hoje o Lucas chegou, o Mateus entrou no carro, o outro Mateus, entrou no carro, a gente encontrou ele no meio do caminho, demos carona para ele, aí o Lucas entrou disse para ele assim: Mateus, o papai peidou. Próprio da idade. Como é que uma pessoa entrega o pai desse jeito? Agora, o preocupante seria se o Lucas tivesse 21 anos, entrasse alguém e ele dizia: Mateus, o papai peidou. Aí era preocupante. Porque chega uma idade que a pessoa entende que certas coisas não devem ser ditas. Coisas da idade. E aí o texto bíblico está dizendo aqui, olha, já passou da idade de falar as mesmas coisas que falava quando era criança. A gente só vai entrar naquilo que Deus tem para a gente, se a gente decidir crescer no Senhor. A gente só vai entrar nas coisas que Deus tem para a gente, se a gente deixar para trás as coisas de menino, se a gente deixar para trás as desculpas. Vamos parar de dar desculpa para o insucesso da nossa vida, irmãos, e vamos entender uma coisa. Vamos ser maduros diante de Deus e dizer: Pai, até hoje eu estou tentando isso, aquilo e aquilo, não está a funcionar, Pai. Eu sei que o problema não está contigo. O que eu estou a fazer de errado? Como eu posso crescer? Como eu posso fazer diferente? O que eu posso mudar? Aí sabe o que a religião nos ensinou? Que é normal estar no deserto. O deserto não é lugar para o Filho de Deus, irmãos. Vale não é lugar para o Filho de Deus. A única vez que Jesus foi para o deserto foi algo temporário e ele saiu de lá com a cabeça erguida. Jesus foi para lá cheio da palavra. Jesus foi para lá para ser tentado, um propósito específico. E ele não ficou lá lamentando da vida, não. Veio o diabo com a proposta indecente dele e Jesus respondeu com a palavra. Até que o diabo foge de Jesus, completamente diferente da perspectiva de deserto que os cristãos têm. Você vai conversar com a pessoa aquele sofrimento, você está, estou no deserto, estou passando por um deserto. Não, isso não é deserto, não, isso é ignorância da palavra. Tem forma de mudar. Conhecimento gera fé, e fé tira a gente do buraco. É simples assim. Aleluia. Existe algo dentro de você maior do que o mundo, a presença de Deus. A própria palavra diz: maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Existe dentro de você uma força propulsora que é capaz de tirar você de qualquer buraco, de qualquer circunstância, de qualquer dívida, de qualquer pressão. Aleluia, irmãos. Essa palavra funciona. Fé funciona na sua vida. Aleluia. Agora a gente tem que parar de ver a gente como vítima, porque essa posição de vítima ela é extremamente confortável. A posição de vítima é boa, ela acalenta a nossa alma. A posição de vítima é maravilhosa, porque a gente está lá não é porque a gente quer, é porque Deus quis. Deus não abriu a porta. Maria, quando estava diante de uma porta fechada, ela arrombou a porta pela fé. Pedro, quando estava diante de uma porta fechada, ele disse:
Jesus, se é você mesmo, me manda ter sobre as águas. Ele disse que eu e você temos as chaves dos céus. Ele diz que aquilo que eu e você ligarmos na terra terá sido ligado no céu. É claro que aquele texto ele tem um contexto de salvação, de pregação do Evangelho. Através da pregação do Evangelho vamos ligar pessoas ao céu. Tem esse contexto também. Mas existe o lindo, aquele texto no original, ele quer dizer autoridade indiscutível. Você recebeu uma autoridade indiscutível da parte de Deus para estabelecer coisas na terra, coisas estas que antes foram estabelecidas no céu. Ou seja, quando você entra em concordância com o céu, aquilo que é verdade no céu é estabelecido na terra. Uau! Verdades a teu respeito, a respeito da sua família. Por isso que quando você olha para um filho e talvez ele esteja ali passando por alguns problemas, a pior coisa que você pode fazer é concordar com o diabo. A pessoa está lá sofrendo, passando alguma circunstância, o filho, às vezes até com dificuldade na fé, dificuldade para ir na igreja. E o crente, mãe, pai que tem autoridade sobre o menino, autoridade delegada por Deus, tem mais autoridade que o pastor. Está lá, esse menino é uma desgraça mesmo, esse menino não vai dar nada. Eu sabia, isso não vai dar nada na vida. Aleluia. Ao invés de estar confessando a palavra sobre o filho, meu filho, você é uma bênção. Eu creio no desejo de Deus sendo gerado no seu coração. Eu sei o que eu tenho plantado na sua vida. Aleluia. Você conhece a palavra, e essa palavra vai reavivar no seu coração. Essa palavra vai fazer algo no seu coração. Oh, aleluia. Talvez os filhos nossos aqui estejam longe, outros países, você é autoridade sobre eles. Se ele não casou, ela não casou ainda, você é autoridade, última instância, antes de Deus. Concorde com os céus, não vai concordar com o diabo. Ah, meu marido é uma desgraça, minha mulher é uma desgraça, aquilo é um inferno. Ô mulher rixosa. Tem gente concordando com o diabo dentro de casa. Você não foi chamado para concordar com o diabo, você foi chamado para concordar com os céus. E a Bíblia diz que se eu e você ligarmos através de uma autoridade indiscutível, nos céus, na terra e no inferno. Quem conquistou essa autoridade para nós? Jesus Cristo. Quando ele foi assunto aos céus, a Bíblia diz que ele recebeu o nome sobre todo nome. A circunstância tem um nome, a doença tem um nome, a pressão tem um nome. Deixa eu dizer uma coisa, o nome de Jesus é maior do que isso aí. E você pode concordar com Jesus, você pode concordar com a palavra, você pode levantar a palavra: Pai, eu não estou sentindo nada, eu não estou pensando, eu não sei como, mas eu sei de uma coisa: se o Senhor disse, é verdade, e ponto final. Medita nesse texto, irmãos, do casamento que a gente começou lendo. Imagina, presta bem atenção nesse texto. Maria acelera o tempo pela fé. Smith Wigglesworth dizia que se rasgasse ele ao meio, sairia uma luz capaz de iluminar toda a terra. O problema é que a religião nos coloca abaixo daquilo que Jesus disse que a gente é. Eu não estou falando aqui de merecimento. Você nunca vai merecer a graça, por isso que é a graça. A graça também não é uma desculpa para a gente viver de qualquer jeito. Mas a gente nunca, irmão, deixa eu te falar, na gente mesmo, por nós mesmos, nós nunca iríamos merecer o céu. Mas porque estamos em Cristo e fomos justificados por Ele, em Cristo.
Em Cristo você é a justiça de Deus. Em Cristo você é um embaixador, uma embaixatriz. Em Cristo você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Em Cristo tudo é possível ao que crê. Então a gente só não pode sair da nossa posição de em Cristo. Mas se a gente permanece nessa posição, irmãos, a perspectiva de Deus a nosso respeito, a respeito do mundo, a respeito do seu chamado, a respeito de uma aparente falta, essa perspectiva nos queima por dentro, essa perspectiva nos invade por dentro, e de repente você está se vendo como Deus te vê, de repente você está olhando para as circunstâncias e rindo das circunstâncias. Por isso que é possível rir pela fé. Não parece que vai dar certo, mas aí por dentro você tem uma informação. Parece impossível, parece que não vai dar certo, mas por dentro é algo queimando. O Senhor está te falando: vai dar certo, permanece, persevera, bota força, declara a palavra que vai dar certo. Aleluia. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre. Existem recursos disponíveis para todos nós, irmãos. É só a gente aprender a acessar isso pela fé. Aleluia. Não aceita qualquer coisa que o povo diz, qualquer coisa que até a família diz, qualquer coisa que o diabo diz, qualquer coisa que a nossa mente não renovada diz. Porque muitas vezes o diabo vai mostrar para a gente experiências do passado e vai tentar te convencer: está vendo, você é o mesmo. Você não é o mesmo. Você não é a mesma. A palavra chegou, a palavra está aí dentro, a palavra está produzindo frutos. Mas eu não consigo ver. Não é por ver, não é por sentir, não é por tocar, é pela fé, irmãos. Não tem nada a ver com sentimento. Vai ter situações que o sentimento vai dizer para você sentar e chorar, mas por dentro, no seu espírito, você tem uma convicção. Aleluia, você é maior por dentro do que por fora. Aleluia. Lá, irmãos, no trabalho, aquela circunstância, aquela pressão, o chefe botando pressão, falando mal de você, te xingando, falando tudo, e você sabe que você não é aquilo, você é quem Deus disse que você é. Você pode, que Deus disse que você pode. É por isso que você pode responder em amor. É por isso que você pode responder uma palavra branda, e a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Pode ser aquela pessoa mais carnal da face da terra. Lembra de uma coisa, irmãos: ele não conhece o Senhor que você conhece. Não foi derramado dentro dele ainda o amor de Deus. Deus é amor, Ele não tem amor, Ele é a definição de amor, e a Bíblia diz que esse amor foi derramado dentro de você. Sabe o que significa? A sua resposta pode ser em amor sempre. Isto não significa que você agora vai virar um tapete para as pessoas passarem por cima, não. Você não é bobo também. Mas existem respostas de amor, existem respostas brandas, respostas de mansidão, agora respostas cheias da convicção. Deixa eu te dizer uma coisa: não fica com receio, medo é o contrário de fé. Tem gente aceitando coisas que Deus não diz para aceitar, com medo de perder o emprego, medo disso, daquilo, medo de perder a vida que tem, medo de perder tudo que tem. Eu vou te dizer uma coisa, irmão: existem limites. Quando nós falamos de andar em amor, a gente não está falando de aceitar todo tipo de coisa, toda armadilha do diabo que vem, não, irmãos. Você pode responder em amor, convicto, cheio da palavra e do Espírito, sabendo quem você é. Aleluia. Deus deseja que a gente avance, Deus deseja que a gente cresça, Deus deseja que a gente prospere. Deus deseja que você aqui, nessa região, onde quer que você more, Deus deseja que você seja luz, Deus deseja que você cresça, que você faça cumprir o chamado de Deus na sua vida. Deus te colocou numa posição estratégica, você é o melhor de Deus. Eu não estou falando isso para que você fique animado, eu estou dizendo que a Bíblia diz que você é. Parece que agora as coisas que a Bíblia diz parece que virou mensagem positivista. Não, irmãos, é o que a Bíblia diz mesmo. É a perspectiva de Deus a nosso respeito. Ele não disse que seria tudo um mar de rosas, mas Ele disse que existe um mar de graça disponível para a gente passar em toda e qualquer circunstância.
pode o sangue dar na canela, irmãos, você continua crendo, você continua avançando, você continua dizendo que a Bíblia diz. Aleluia. Porque essa convicção ninguém vai tirar de você. Você é forte. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para as minhas irmãs, vocês são fortes. Vocês são resposta de Deus para esse lar. Vocês são resposta de Deus para esse lar. Aleluia. 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 Meus irmãos, homens, traga a responsabilidade de cabeça, de líder, seja exemplo. Eu fico vendo essa coisa, lá em casa, minha mulher que ora, que isso, gente? Cadê os homens de oração? Cadê os homens que se levantam? Cadê os atalaias? Cadê aqueles homens, irmãos, que se levantam em oração? Nossos filhos vão olhar para nós e verem em você, em mim, exemplos de um homem de Deus. As filhas vão olhar para você e desejar ter um marido como você é. Que a gente seja um exemplo na nossa casa, que a nossa família seja um farol. Nós temos declarado, irmãos, e tem sido assim, essa igreja tem sido um farol para essa região, mas eu devo dizer uma coisa, cada uma dos nossos lares, das nossas casas, será um farol. Pessoas vão olhar para a sua família e desejar ser igual você é. Mas não parece assim, pastor, não está desse jeito ainda. Não, irmão, deixa eu dizer uma coisa, não está desse jeito, isso é temporário, tudo é passageiro, mas a palavra de Deus, ela é permanente. Nenhuma palavra que sai da boca de Deus, a Bíblia diz, volta para Ele vazia. O que significa isso? Volta para Ele sem cumprir aquilo que foi dito. Palavras são decretos celestiais, irmãos. Não é simplesmente palavra jogada ao vento, é um decreto governamental do reino dos céus. Deixa eu dizer uma coisa, eu vivi por 10 anos num país onde tem um reinado. O que a rainha diz, acontece. Estamos falando de um reinado natural, falho, humano. Agora imagine você, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que Ele diz sobre a sua vida acontece. A gente só precisa se posicionar. Não perca o tempo, não perca as estações. E se for preciso, acelera coisas. Como é que eu acelero coisas? Declarando, confessando, puxando. Tinha uma frase de Smith Wigglesworth que eu gosto muito. Ele disse: o Espírito não se move, eu movo o Espírito. Quem não entende quem é, pensa que isso é uma frase soberba. Quem entende o que Maria fez, entende que é possível mover o Espírito. A questão não é que a gente manda em Deus, a questão é, temos uma parceria humana divina, e quando a gente se move pelo Espírito, pela fé, algo acontece nos céus. Fé é irresistível para Deus, porque fé é a linguagem dele, irmãos. Ele sabe o que ele diz, quando ele diz haja luz e só tinha trevas. Se Deus estivesse pensando naquilo que as pessoas estão dizendo, no que ele estava sentindo, o sentimento dizia treva, 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 treva. Por dentro Deus viu luz, e ele disse haja luz. O que é que você está vendo por dentro? Qual é a imagem que você tem de você mesmo por dentro, da sua família por dentro? O que você consegue ver acerca do seu futuro por dentro? Quem é você amanhã? Quem é você amanhã? Quem é você daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos? Deixa eu te dizer uma coisa, você é aquilo que você confessa hoje, você vai ser aquilo que você vê. A Bíblia diz que, aleluia, a Bíblia diz que a gente nunca vai ser além daquilo que a gente pensa acerca de nós mesmos. Existe um pensamento e uma imagem que Deus está impregnando dentro de você, uma visão. E eu creio que nessa manhã Deus está reavivando sonhos, reavivando propósitos, coisas que você deixou escondido, que você deixou o diabo jogar a terra em cima. Eu vejo especificamente pelo Espírito, irmãos, empresas
Empresas, eu vejo empresas aqui, que você deixou o diabo jogar a terra em cima. Que você pensou, não vai dar certo, é impossível, eu não tenho dinheiro, eu não sou capaz. Quem diz que Deus precisa do seu dinheiro para fazer alguma coisa? Aleluia. É impressionante, mas eu vejo várias empresas dentro de mim. Existem várias estratégias que Deus vai comunicar ao seu coração, estratégias divinas, e Deus não precisa mas eu não tenho networking bom. Irmão, você tem o melhor networking que existe, você tem os céus a seu favor, você tem os céus inteiros a seu favor, os anjos do Senhor trabalham ao seu favor. Você quer networking melhor do que esse? Você é favorecido. A Bíblia diz que você o rei te favorece. Aleluia. Oh, aleluia. Sonhos enterrados. Eu oro para que você jogue fora essa terra, limpa esse sonho, irmão. Está cheio de terra, cheio de poeira. Assim, ó, joga essa poeira fora. Reaviva esse papel, esse projeto, coloca diante de você, pendura no armário, aonde for, olha para aquele projeto todo dia. Pai, eu te dou graças, porque eu não sei como, Pai, mas isso vai acontecer. O como não é com a gente, irmãos, bota uma coisa na sua cabeça, o como não é com a gente é crer. Interessante que Maria, ela vira as costas e diz, olha, é com ele, faz o que ele disser aí. Ela não veio com a resposta veio de Jesus, faça o que ele disser. Mas quem puxou? Qual foi o gatilho? Maria. Observe os milagres dos evangelhos, a massiva maioria deles. Sabe o que Jesus diz? A tua fé te curou. Não foi o meu poder, embora a gente sabe que o poder de Jesus entrou em manifestação, o agente do milagre foi Jesus mesmo. Mas quem ativou o milagre, o gatilho do milagre, não foi os céus, foi na terra. Foi um homem e uma mulher, cheio de fé e convicção, daquilo que tem, pode e tem. O que é, pode e tem em Cristo. Aleluia. Aleluia. Nós não somos uma igreja de coitadinhos. Somos uma igreja triunfante mesmo. Uma igreja triunfante. Quem disse isso? Jesus. A gente só concorda com ele. Eu entendo tudo? Não. Estou a crescer? Estou. Todos nós estamos. Provavelmente vamos errar no meio do caminho. Provavelmente vamos. Aleluia. Mas mesmo se eu afundar, eu sei que Jesus honra a minha fé de andar sobre as águas. E se for preciso, Ele me levanta, assim como fez com Pedro. Se no meio do caminho a gente começar a observar coisa que não é para observar, eu sei que Jesus está lá para me pegar pelas mãos, me levantar, me ensinar. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não desistiu de você, Ele não desistiu do seu sonho, não desistiu do seu chamado, Ele não desistiu daquilo que Ele mesmo colocou dentro de você. Ele acredita em você, irmãos. Nós cremos em Deus, mas deixa eu te dizer uma coisa bem clara para você hoje, nessa manhã. Ele acredita em você. Meu Deus do céu, que soberba. Não, é convicção mesmo. É convicção. É convicção. Agora, se a gente quiser sair daqui e viver uma religião que a gente sabe que nunca mudou a nossa vida e nunca vai mudar, até isso Deus respeita. Mas se a gente quiser viver uma vida de fato abundante, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você está aqui como uma resposta de Deus para essa nação. Talvez você pense que chegou aqui por qualquer outro motivo.
Você está aqui porque você é uma resposta de Deus para essa nação. Eu creio que Deus está abrindo as portas dessa nação. Talvez os homens nem saibam disso, mas existe um chacoalhar de Deus para essa nação. Existe, irmãos, um grande despertamento. E cristãos que estão adormecidos nessa nação vão acordar, entender quem é em Cristo, se encher da palavra e do Espírito. Nós vamos ver milagres pelas ruas. Nós vamos ver milagres a acontecer aqui por todo canto. Vamos ver, irmãos, igrejas sendo plantadas. Vamos ver, irmãos, eu não estou interessado em denominação não, irmãos. Nós somos da Igreja Verbo da Vida e a gente é porque tem que ter um nome. Agora eu não estou nem aí para denominação, irmão. Nós vamos ver Deus se mover até no lugar onde a gente nem imaginava que poderia acontecer. Agora, a nossa parte a gente vai fazer. Existe um chamado de Deus para esse lugar, para essa igreja, e nós vamos cumprir aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Você está pronto? Você está pronto para viver o melhor de Deus na sua vida? Viver o melhor de Deus na sua casa, no seu lar? Você está pronto para ver a história da sua vida, da sua família transformando? Você está pronto para ver milagres? Você está pronto para ver aquele marido que você pensava que nunca ia conhecer o Senhor, experimentando o milagre, o mover de Deus? Você consegue ver aquele marido, aquela esposa, irmãos, se movendo no Espírito? Oh, aleluia! Deus não desistiu dele, dela. Eu vejo dentro das casas palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, o dom da fé operando, curas, milagres, prodígios. Ei, aleluia, deixa eu te falar uma coisa, Deus colocou no nosso coração, irmãos, de começar grupos de conexão, grupos menores, células, que você entender aí. Mas sabe para que é isso? Nós vamos ver muito milagre acontecendo dentro das nossas casas. Vamos ver os vizinhos sendo salvos, irmãos. Vamos ver coisa poderosa acontecendo dentro da casa, dentro da cozinha, dentro da sala de estar. Sabe o que é isso? É para que o nome do Senhor seja exaltado. A gente não está fazendo isso para a igreja crescer, não, irmãos. Número é natural. É vontade de Deus, é consequência. Vão ter pessoas que provavelmente nunca vão pisar na igreja e eu não estou nem aí. De uma certa forma eu estou, porque eu quero que elas cresçam. Mas a razão não é números. A razão são vidas, pessoas. Alcançando pessoas onde é que eles estão. E eles vão crescer em fé e vão estar aqui com a gente, congregando, crescendo, encontrando seu chamado, despertando, florescendo em Deus. Aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra e o Teu Espírito em manifestação no nosso meio. Pai, que bom estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, celebrando a aliança que temos contigo, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de nos lembrarmos mais uma vez do corpo, do sangue, o corpo que foi moído, Pai, e o sangue que foi derramado, o sangue da nova aliança, uma aliança eterna, uma aliança que o Senhor decidiu fazer conosco. Não éramos dignos, mas por causa da graça e por causa de Jesus, Jesus nos fez dignos. E agora somos encontrados nele por causa do sangue. Pai, nós celebramos a ceia do Senhor não como um funeral. Esse não é um momento de tristeza, mas um momento de alegria, um momento de lembrarmos, Pai, quem nós somos em Cristo, lembrarmos aquilo que o Senhor fez, lembrarmos, Pai, das Tuas promessas, lembrarmos, Pai, daquilo que o Senhor fez por nós. Nós consagramos, Pai, esse pão a Ti. Isso não é o corpo de Cristo, mas é uma representação. Da mesma forma, Pai, nós
consagramos esse suco de uva a Ti, que é uma representação do Teu sangue, Pai. Eu Te dou graças, Pai, por essa aliança que temos contigo. Eu Te dou graças por cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, pela oportunidade que temos de cear juntos e celebrar, Pai, aquilo que o Senhor fez por nós e nos lembrar que um dia Jesus Cristo vai voltar. Oh, obrigado, Pai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Antes de nós distribuirmos os elementos da ceia, eu quero fazer um convite para você que talvez chegou nessa igreja, talvez entrou numa igreja pela primeira vez na vida. O que nós estamos a fazer aqui não é um ritual evangélico, é algo que o nosso Jesus nos disse para fazer. Ele nos instruiu a cearmos juntos até que Ele venha. Isso é uma representação, isso é uma simbologia, porque nós cremos que Jesus morreu, o corpo dele foi moído, o sangue foi derramado, para que hoje nós experimentemos vida e vida em abundância. Tudo que Ele conquistou na cruz é nosso, e por isso nós podemos celebrar. Então, se você está aqui no nosso meio e deseja entregar a sua vida para Jesus, se você deseja começar um relacionamento com Ele, e isso não tem nada a ver com religião, o convite não é para você virar evangélico, o convite não é para você fazer parte da Igreja Verbo da Vida, o convite é muito melhor do que isso. O convite é para que você se torne um filho, uma filha de Deus. Isso é uma escolha pessoal, ninguém pode te forçar e ninguém vai te expor, mas você pode receber Jesus Cristo no seu lugar. Por isso, queria orar por você. Se todos nós pudéssemos, por favor, fechar os olhos, coloca a mão no coração. Eu vou orar e você pode repetir. Diga assim: ó Deus e Pai, eu Te recebo como único Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que eu preciso de um Salvador, e eu reconheço que o Senhor morreu por mim. Por isso eu abro o meu coração e Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia, aleluia. Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado, Pai. Aleluia. Se você fez essa oração pela primeira vez, você está mais do que bem-vindo para cear conosco. Se você é de uma outra igreja e está aqui nos visitando, você é mais do que bem-vindo para cear conosco. Amém? Somos irmãos, somos da mesma família, servimos ao mesmo Deus. Então os elementos da ceia vão estar a ser distribuídos e juntos nós vamos cear. Amém? Glória a Deus. Subindo, ouço o coro celestial, todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Correio. Nós voltamos para o lar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando, aleluia,
Paulo citando Jesus, ele diz que na noite que foi traído, Jesus tomou o pão, e tendo graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia. Aleluia. É isso que estamos a fazer aqui, anunciando a morte do Senhor, anunciando que Ele ressuscitou, anunciando que aquele que estava morto hoje vive, anunciando que o nosso Deus vive. Aleluia. Que tempo maravilhoso, que tempo de celebração, que tempo bom estamos a viver, irmãos. Estamos a viver o melhor tempo de todos os tempos. O melhor de Deus não ficou para trás. O melhor de Deus não foi aquele evento que a gente participou 5 anos atrás. Não, o melhor de Deus na sua vida é agora. O melhor de Deus na sua vida é hoje. O hoje é o melhor de Deus na sua vida. O melhor dia da sua vida é hoje. Porque hoje nós podemos experimentar o favor de Deus. Hoje nós podemos experimentar o amor de Deus. Hoje nós podemos experimentar tudo aquilo que Ele conquistou para nós na cruz, irmãos. Hoje nós podemos celebrar. Hoje nós podemos viver o melhor de Deus. Aleluia. Oh Pai, obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por meus irmãos, minhas irmãs. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado pela aliança que temos, Pai. Uma aliança que fala não somente salvação, mas fala provisão, alegria, paz, provisão, alegria, paz. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Você tem uma aliança com este reino. Você não precisa ficar de cabisbaixo, você não precisa andar no vale, no deserto, não, você pode se alegrar por dentro, você pode viver a alegria do Senhor 24 horas por dia, você pode trazer de dentro a alegria do Senhor. Aleluia. No reino dos céus não existe tristeza, irmãos. Não existe tristeza nos céus. Deixa eu te dizer uma coisa, entenda de uma vez por todas. Você vai para o céu um dia, mas deixa eu te dizer, o céu chegou em você. O céu está dentro de você. O reino de Deus chegou. O reino de Deus habita dentro de você. O céu está dentro de você. Aleluia. Aonde aquela caixa de madeira coberta de ouro chegava, o lugar transformava. Não por causa da caixa, mas por causa da presença. Essa caixa era chamada Arca da Aliança. Acabamos de ver que Ele fez conosco uma aliança e nos transformou em algo muito melhor que uma caixa. Nos transformou em filhos. Mas o mesmo conceito aplica para você, porque a presença de Deus, a mesma presença que havia na caixa, habita dentro de você. Então onde você chega é normal que a situação mude, é normal que a casa melhore, é normal que a alegria invada aquele lugar, é normal que paz se manifeste, não por causa de nós, mas por causa da presença. Seja consciente dessa presença. Seja consciente. Eu oro para que enquanto você toma essa ceia, a consciência da presença, irmãos, encharque você.
você vai se tornar muito mais consciente da presença, do que você é, dos problemas, das circunstâncias. Certa vez alguém disse: sabe como é que a gente cresce em fé? É só a gente fazer com a palavra a mesma coisa que a gente faz com os problemas. Tem gente que fica meditando no problema. Tem gente que você olha para ele, está andando na rua igual doido, mano. Você quer mudar a sua vida? Faça exatamente a mesma coisa com a palavra. Você está andando na rua, eu te dou graças ao Senhor, é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar em passos verdejantes. Eu tenho a paz do Senhor, a alegria do Senhor habita em mim. O povo está olhando para você está falando, ele está falando o que sozinho aí, igual doido? É assim mesmo, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Ei, glória! Se tem vida melhor do que essa, eu não conheço. Não tem nada melhor do que isso. Não tem dinheiro no mundo que é capaz de comprar essa paz que Deus te deu de graça, essa alegria que Deus te deu de graça. Sabe qual que é o melhor? Isso não é só para domingo de manhã, é para você, é para casa, é para o trabalho, é para a escola, é para a faculdade. E é por isso que a gente celebra. E é por isso que a gente celebra aquilo que Deus está a fazer. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Aleluia. Vamos celebrar juntos. Todos receberam? Você está pronto para celebrar aquilo que Deus fez? A nossa aliança com Ele. Você está pronto? Aleluia. Vamos juntos celebrar. Participe do pão e beba do suco de uva. Amém. Aleluia. 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 Vamos celebrar ao Senhor, irmãos. Aquilo que Ele fez, a manifestação da vida de Deus na sua vida.